É simples. O cara falava com o Trump, o cara falava com o Bolsonaro, ele tinha relações, desenrola no inglês, vai e vem. Então, esse é um peixe de ouro para delação. Imagina, rapaz, é ouro. Resumindo, eles deram com a cara na parede, eles não imaginariam que o presidente Trump ganharia. Se ele não ganha, ninguém ia saber disso, irmão. Ninguém ia falar disso. Ninguém ia saber o que ia acontecer. Ia passar de carreta. Só que eles deram com a cara na porta. Isso fortalece o Trump nas negociações com o Brasil. Porque uma hora a cobrança vai vir muito grande em cima do Lula. Lula, livra eu. E o Trump vai falar, ó, para me livrar fulano, eu preciso disso. Isso é tudo moeda. E lá na frente, Fábio, se o que eu vi o senador falar foi o seguinte, americano, estamos documentando tudo. Porque uma diferença do Brasil para os Estados Unidos é que aí não tem aquele jeitinho brasileiro igual tem aqui. E os caras, quando quer pegar, vão pegar. Olhando todo o contexto, a geopolítica, todo o cenário, eu acho que vai dar muita merda aqui, e isso pode fortalecer o Senado muito mais ainda para o impeachment vir muito mais rápido, Kleber. Porque aí não tem volta. Se você já imaginou uma autoridade brasileira na lista da Interpol fazendo as suas atividades, não tem como, filho. É ingovernável. Não tem como nem o PT segurar. O PT vai ser o primeiro a entregar. Som, Fábio. A internet aqui tá horrível, galera. Outra coisa também que a gente precisa entender é o seguinte: vocês já pensaram das coisas que a gente não sabe que tá por trás disso tudo? Por exemplo, as coisas que a gente não tem nem ideia e que os Estados Unidos já sabem, entendeu? Por exemplo, a saída de um deles, essa desistência. Cara, eu fico pensando às vezes assim, cara, deve ter muita coisa que a gente não sabe. Mas é muita coisa. Porque eu acho, Kleber, que o Lisboa ele colocou um ponto aqui que a gente precisa sempre levantar, é que eles tinham a certeza que Kamala Harris iria vencer as eleições. Tanto é que 3 dias antes das eleições, o Bafo de Pitu estava dizendo que o Trump é fascista, nazista, futebolista, surfista, falou tudo isso. Eles tinham a certeza absoluta que a Kamala Harris iria vencer. E o próprio Lisboa falou, e eu preciso trazer isso aqui, porque está no contexto, só para as pessoas verem que isso aqui, porque eu achei interessantíssimo que saiu hoje de manhã, né? Eu não sei se vocês viram isso aqui, pessoal, mas é isso aqui, né? Peraí, agora fica difícil, né? Essa bosta aqui que entra na frente aqui. Peraí. Aí. Bolsonaro surpreende e derrotaria Lula no segundo turno. Ou não, surpreende. Surpreendeu eles, né? Surpreendeu esse monte de lixo da velha mídia. Então, essa surpresa do Bolsonaro, essa surpresa que o Trump venceu as eleições, você acha que tem muita coisa suja, o Kleber, por trás, porque eles tinham certeza da impunidade? Porque se a Kamala Harris vencesse, impunidade iria reinar no Brasil, nos Estados Unidos e no mundo. E aí, Kleber? Bom, Fábio, é que eles não conseguiram assistir o Fábio Tom Vida Gringa e o Jacaré de Tango Crocodilo Reaça um pouco antes, né? Porque nossos dois canais, nós dois, eu acompanho você já há um tempo e a gente estava fazendo as análises aqui dos Estados Unidos, eu já estava nos Estados Unidos, depois voltei para o Brasil, naquela ocasião, dizendo que o Trump estava muito forte e que a Kamala não estava com aquela corda toda que a imprensa brasileira pregava. Mas eles tinham certeza, sim, muito antes mesmo de entrar a Kamala, que haveria uma continuidade do governo Biden. Eu acho que o castelo deles começou a cair naquele confronto do Biden com o Trump, enquanto o Biden se demonstrou totalmente senil, sem condições de continuar. Ali começou a cair o castelo deles, e depois veio aquele suspiro da morte, aquele suspiro de esperança, quando a Kamala começou a se projetar nas pesquisas. E agora a gente está vendo pesquisas também no Brasil começando a falar que Bolsonaro está à frente de Lula. Mas não foi só a pesquisa brasileira que falou isso. O próprio Trump declarou isso, a própria Casa Branca declarou, porque a Casa Branca hoje tem pesquisas que ela faz no Brasil. Ela não fica se baseando nessas pesquisas desse instituto. E ela sabe que o Bolsonaro está na frente e que a direita está na frente da esquerda hoje. Então esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é o que eu volto a insistir. As nossas autoridades brasileiras tinham a confiança
de que estariam fazendo um novo regime, e o Trump usou essa expressão, um regime brasileiro. O Brasil serviu de cobaia, e existe muita gente graúda dentro desse palco que vai ser exposta daqui por diante. Eu também acredito que os americanos já sabem de muita coisa, senão eles não teriam soltado essa nota. A gente acha assim, porque a gente só fala Casa Branca, essa Casa Branca, essa branca. O Customs Border é um órgão importantíssimo. É a primeira coisa que você passa quando você vai entrar nos Estados Unidos. É ele que faz a proteção da fronteira. Seja a fronteira seca, seja a fronteira aérea, seja a fronteira marítima, você é obrigado a passar pelo Customs Service. E você é obrigado a passar, obviamente, pelo CBP. Então, tocaram em algo que é muito complicado e que o Trump está lutando, a defesa. Eles tocaram na defesa da pátria americana. Agora, para que a gente faça essa mudança, galera, eu volto a insistir. Hoje, na comunidade privada, eu mostrei quais as alternativas que nós temos para isso. Quando eu falo em barba, cabelo e bigode, é porque fica muito mais fácil da gente não ter uma ruptura institucional, porque nós estamos muito próximos de uma ruptura institucional, porque o ministro Fachin disse que não vai admitir impeachment de ministro do Supremo. Mas quem é ele para dizer isso? Isso cabe ao Poder Legislativo. Assim como os ministros do Supremo vêm usurpando a função do Poder Legislativo devido a ter 2 presidentes banana. Aliás, 4, né? Tivemos 2 anteriores e vieram 2 mais banana ainda do que os anteriores. E numa mudança de um cenário político, que é o povo que define, como diz o artigo 1º, todo poder emana do povo e é exercido pelos seus representantes eleitos. O ministro do Supremo não é eleito. Justamente por isso que ele não pode exercer a função do legislativo. Então, nós estamos diante de uma situação de uma proximidade, de uma ruptura institucional. E os americanos estão sendo fundamentais nisso. Hoje, depois a gente vai entrar nesse assunto, o Trump foi ovacionado pelo povo de Israel. Quando foi anunciado o acordo, a liberdade dos reféns, hoje ele foi ovacionado pelos parentes das vítimas que falaram, choraram, se emocionaram. Então, se o Trump está resolvendo um problema daquele, vai ser muito fácil de resolver o problema do Brasil, porque no Brasil basta nós não termos ingerência, e essa ingerência já está acontecendo, viu? Todos os canais vêm sofrendo perda de audiência, por isso que você tem que digitar aqui, www.código22.com, porque isso é garantia da comunicação. É isso que vai garantir a nossa comunicação e vai garantir a nossa virada de jogo. E aí, Moisés, você acha que pegou eles de surpresa que o presidente dos Estados Unidos ganhou e tem muito mais coisa por trás que a gente não sabe, mas que aqui em Washington eles já sabem o que está acontecendo? Porque é difícil a gente acreditar que o Felipe Martins passou por tudo isso só pelo fato dele ter ido aos Estados Unidos. Tem que ter mais coisa por trás. Não é possível. Vamos fazer toda essa maldade com o cara só porque o cara ele simplesmente veio para os Estados Unidos, ele nem veio, né? Mas é uma coisa muito louca. O que você acha disso aí? A primeira precisa entender que é o Felipe G. Martins, né? Muita gente conhece o Felipe G. Martins como o cara que a imprensa foi chamar aí de gabinete e tudo mais. O Felipe G. Martins não é isso. Ele é talvez uma das figuras mais bem preparadas intelectualmente da direita e que já tinha uma relação anterior com o governo americano. Eu conheci o Felipe antes do governo Bolsonaro. E, na verdade, ele já era referenciado por autoridades americanas sobre a sua capacidade de acerto. Aliás, para quem não sabe, o Felipe foi o cara que acertou que o Trump ganharia. Um dos poucos analistas, quando a imprensa toda falava, o Felipe acertou, inclusive, onde o Trump ganharia lá em 2016. Né? Então, e ele já tinha essa boa relação, já tinha essa referência sobre o próprio Departamento de Estado americano. E se você pegar essa matéria do Código 22, inclusive eu encaminhei esse material para o pessoal, isso já é um material que eu uso há muito tempo, é o Felipe fazendo a ponte entre o Eduardo, né, e o governo brasileiro no Salão Oval nos Estados Unidos, naquele momento. Você tinha um chanceler, todo o crédito ao Ernesto Araújo, ok, e é óbvio, ele era o chanceler, a autoridade máxima, mas não era natural um presidente dos Estados Unidos receber alguém que não é um chefe de Estado. O presidente dos Estados Unidos não recebe um chanceler de outro país. Ele vai receber, excepcionalmente, em eventos diplomáticos.
mas ali você já viu uma relação sendo construída lá atrás. Inclusive, a partir daquele momento, também já existia a possibilidade, houve aquela, não sei se vocês vão recordar, depois todo mundo rechaçou, aliás, até a direita, que não se decidia ainda as coisas, o próprio Trump foi simpático à ideia que o Eduardo fosse fazer parte dessa representação diplomática nos Estados Unidos. Foi um dos poucos canais que apoiou o Eduardo nisso. E sei o motivo pelo qual apoiava e explicava isso para as pessoas também. Então, o Felipe tem um papel importante, não é um mero assessor de assuntos internacionais. O Felipe, logo que o presidente Bolsonaro chega ao poder, a gente precisa lembrar que o presidente Bolsonaro era uma pessoa importante para a direita, fez toda essa mudança, mas ele não era alguém de dentro do regime, de dentro do sistema, com todas as conexões feitas no sistema. E ele colocou de escudo para ele o Felipe G. Martins, a sala ao lado do seu gabinete. Felipe G. Martins ficava numa sala ao lado do gabinete presidencial. E o regime se incomodava muito com isso, foi afastando. O Felipe foi, durante muito tempo, pauta dessa esquerda, para tentar destruir, fazer. E eles conseguiam resumir meramente a história de discurso, essa invenção que eles tiveram aí, que, na verdade, quem faz são eles. Né? Enfim, mas era muito mais importante. E a confiança dos filhos do presidente Bolsonaro, a questão do próprio Olavo de Carvalho, e a confiança que o próprio Bolsonaro passou a ter com ele, fez com que ele fosse o principal intérprete. O presidente não tinha confiança na estrutura de Estado do Itamaraty. Aliás, o presidente foi traído, o presidente Bolsonaro foi traído dentro da estrutura do Itamaraty. Todo mundo sabe disso. Entendeu? O Ernesto não segurou ali, o Ernesto, que era funcionário de carreira, não é culpa do Ernesto, do outro pessoal, eles armaram uma espécie, não teve a BIM paralela, mas teve o Itamaraty paralelo. Isso é outra coisa que muita gente não fala. Né? E o presidente Bolsonaro, nas primeiras missões, ele utilizava o próprio Felipe Martins para conversar com as autoridades. É o Felipe Martins que abriu muito das conversas com os Estados Unidos, com Putin, com Europa, em fórum econômico e tudo mais. Ele servindo, inclusive, de intérprete. O presidente Bolsonaro dispensava o intérprete, ele fazia essa medida. Não teve uma vez que eu tive a oportunidade de conversar, eu ir lá oficialmente para reuniões que não tem nada a ver com o YouTube, era do meu setor da defesa, que o Felipe não estava conversando com um representante de Israel, dos Estados Unidos ou da China, enfim, dos países do mundo. Então, era uma figura-chave que detinha muitas informações sobre o governo brasileiro. Então, ele foi pensado a dedo, né, a isso. E, no final, eles tentam colocar agora essa pecha que ele tem a ver com aquele plano maluco lá que saiu da cabeça de aloprados brasileiros. Não tem nada a ver com o Felipe. Então, é importante entender essa importância do personagem Felipe. E aí, ô Lisboa, você quer acrescentar alguma coisa sobre isso, Lisboa? Ou a gente vai na próxima? O Felipe, para ser bem rápido, né? Agradecer todo mundo que está curtindo e compartilhando. No mundo, agora, a live do Código 22, né? Nós estamos na posição 54 no mundo. Então, vou pedir para vocês compartilhar no mundo inteiro. A gente está subindo aqui, hein? Tá ficando bom. Vou pedir para todo mundo curtir, compartilhar e deixar aquele like maroto. Manda para frente. Felipe G. Martins foi pensado que nem o Moisés falou. É estratégico. Você imagina a delação desse cara? Simples. Ninguém aqui é besta. Não tá falando pra moleque. Todo mundo sabe o que aconteceu com o Felipe Martins. Por isso que agora o Jason Miller, assessor do Trump, acabou de chutar o pau da barraca e falou o seguinte: nós vai pro pau. Então, eu tô torcendo agora que vai dar merda. Agora que ficou bom. Porque eles vão tentar agora jogar outras coisas no Felipe e isso vai dar mais munição lá fora. Quanto mais pega aqui, mais munição lá fora. E menos articulação pro Lula. Porque uma hora vão pressionar o Lula para resolver o problema. E o Lula não vai ter carta na manga. Aí vai ter que dar o que a gente quer. Anistia e Bolsonaro 26. O Kleber, ele falou disso aqui, eu achei interessantíssimo esse vídeo aqui. Ó, vou ver se ele vai entrar. Endless applause for President Trump. Endless applause for President Trump. Pessoal, isso aqui é CNN, tá? Ela tá falando assim, claro, muitos aplausos ao Trump, mas se você repara, as pessoas estão usando o chapéu, o boné do Trump.